na Quinta Montenegro, em pleno coração do Douro, onde os candelabros de cristal iluminavam a grandiosidade da casa, o silêncio foi brutalmente quebrado por uma cena de profunda humilhação. Inês Santos, a empregada de limpeza que havia dedicado anos da sua vida àquela família, foi despedida publicamente, sem qualquer direito a uma explicação, sem a mais ínfima chance de se defender. A vergonha ardia-lhe no peito como fogo, os olhares dos convidados trespassavam a sua alma como adagas afiadas, e ela preparava-se para se retirar, de cabeça baixa, carregando o peso de uma acusação injusta. Contudo, ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever o que estava prestes a acontecer. A filha do poderoso milionário Rui Montenegro, perante toda a família e a elite do Porto ali reunida, correu na direção de Inês, agarrou-lhe a mão com uma força inesperada e proferiu palavras tão impactantes, tão inacreditáveis, que paralisaram por completo o salão. Antes de continuarmos, já sabe, subscreva o canal, deixe o seu like e ative as notificações, pois aqui vivem-se as histórias mais emocionantes do YouTube. E esta, garantimos, vai tocar o seu coração. O salão principal da Quinta Montenegro resplandecia com uma opulência quase irreal. Imensos lustres de cristal da Marinha Grande pendiam do teto com elaborados suportes dourados, derramando uma luz cintilante sobre o chão de mármore de Estremoz, polido ao ponto de refletir o esplendor ao seu redor. Era uma noite fria de dezembro, e a nata da sociedade portuense reunia-se para o tradicional jantar de beneficência anual da família. Inês Santos, de 34 anos, mãe solteira e empregada na Quinta há 4 longos anos, finalizava os últimos preparativos da decoração. As suas mãos, calejadas por anos de trabalho árduo, ajeitavam com uma delicadeza maternal cada copo de cristal, cada guardanapo de linho finamente bordado. Para ela, aquele não era apenas um emprego, era o seu único meio de sustento, a única forma de garantir que a sua filha de 12 anos, Carolina, que a esperava em casa, tivesse tudo o que precisava. Entre os convidados, empresários de renome, políticos influentes e socialites circulavam com taças de espumante da bairrada, os seus vestidos de alta costura e fatos feitos à medida a criar um contraste gritante com o uniforme azul e o avental branco de Inês. Ela movia-se entre eles com a descrição de uma sombra, quase invisível, exatamente como fora instruída a ser. Beatriz, de apenas 8 anos, observava toda a cena do cimo da imponente escadaria de mogno. Os seus cabelos castanhos caíam em caracóis perfeitos sobre o vestido de veludo vermelho que a avó insistira que usasse. Diferente das outras crianças da sua idade, Beatriz possuía uma maturidade inquietante no olhar, um reflexo de ter crescido num ambiente onde as aparências valiam mais do que os sentimentos genuínos. Rui Montenegro, aos 45 anos, dominava o salão com a presença magnânima de quem ergueu um império a partir do nada. Alto, de ombros largos e uma barba impecavelmente aparada, ele navegava pelos grupos de convidados com a naturalidade de um líder nato. A sua empresa de tecnologia fora vendida por uma soma astronómica de 1.000 milhões de euros no ano anterior, solidificando a sua posição como uma das maiores fortunas do país. O momento que alteraria o destino de todos começou quando Rui se posicionou no centro do salão, pedindo a atenção de todos. O murmúrio das conversas cessou gradualmente, cada voz silenciando-se em respeito à sua figura imponente. Meus caros amigos, a sua voz ressoou, poderosa. Antes de darmos início ao jantar, preciso de abordar um assunto delicado que afeta a confiança que depositamos nesta casa. Inês, que recolhia taças vazias perto da mesa principal, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Havia algo no tom de voz de Rui que a alertou para um perigo iminente. Esta manhã, continuou ele, descobrimos que uma peça de grande valor da coleção de arte da minha falecida esposa desapareceu do escritório. Uma miniatura em marfim do século XVII, de valor sentimental incalculável. Os sussurros começaram baixos, mas cresceram como uma onda, espalhando-se entre os presentes. Inês sentiu as pernas fraquejarem. Ela conhecia bem aquela peça, sempre a admirara durante as limpezas, mas jamais, em momento algum, a tocara. Após uma investigação minuciosa, prosseguiu Rui, o seu olhar varrendo o salão até pousar, acusador, em Inês, descobrimos quem teve acesso ao escritório nos últimos dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Inês sentia dezenas de olhares a cravarem-se nela, como holofotes no interrogatório. A sua respiração tornou-se ofegante, as mãos tremiam tanto que quase deixou cair a bandeja que segurava. Inês Santos. A voz de Rui cortou o ar como uma lâmina fria. Há 4 anos que trabalha nesta casa. Confiamos em si. Demos-lhe acesso a todas as divisões. Tratamo-la como se fosse da família, e é assim que nos retribui. As lágrimas começaram a toldar-lhe a visão. Senhor Rui, eu não. Eu jamais. Silêncio, bradou ele, fazendo alguns convidados sobressaltarem-se. A evidência é clara. Foi a única pessoa com acesso ao escritório ontem à tarde. A peça estava lá de manhã, à noite, tinha desaparecido. Uma senhora de cabelos prateados, a matriarca da família Albuquerque,
sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem, sempre disse que não se deve confiar nesta gente. Outros murmúrios seguiram-se, uma sinfonia cruel de julgamentos precipitados. Que desilusão! Não se pode confiar em ninguém hoje em dia, sempre soube que isto acabaria mal. Inês sentiu o seu mundo desmoronar. 4 anos de trabalho honesto, de dedicação incansável, de limpeza meticulosa, de cuidado com cada objeto daquela casa como se fosse um tesouro seu. Tudo se desfazia perante os seus olhos. Senhor, por favor, tentou mais uma vez, a voz embargada pela dor. Eu não tirei nada. Pode revistar a minha mala, a minha casa. Pode. Chega, Rui ergueu a mão. A sua presença nesta casa não é mais bem-vinda. Retire-se imediatamente e considere-se com sorte por eu não chamar a polícia. Ainda. Foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Do topo da escadaria, desceu a correr uma pequena figura de vestido vermelho. Beatriz atravessou o salão como um relâmpago, os seus sapatos de verniz a ecoarem no mármore. Os convidados afastaram-se, atônitos, enquanto a menina se posicionava ao lado de Inês e, sem qualquer hesitação, agarrava a sua mão, ainda enluvada com a borracha amarela da limpeza. Pai, disse Beatriz, a sua voz infantil a ecoar, clara e firme, por todo o salão. Estás a cometer um erro terrível. Rui ficou paralisado. Em todos os seus anos como pai, jamais a filha o confrontara em público, muito menos perante a elite do Porto. O silêncio que se instalou era quase palpável. Beatriz, com apenas 8 anos, mantinha-se firme ao lado de Inês, os seus dedos pequenos entrelaçados com os da empregada. O contraste era avassalador, a menina no seu vestido de veludo, sapatos de verniz e laço de cetim, ao lado da mulher de uniforme azul e luvas de borracha. Rui olhou para a filha com uma mistura de espanto e irritação. Beatriz, volta para o teu quarto imediatamente. Isto não é assunto para crianças. Mas é sim, pai, respondeu Beatriz, a sua voz ganhando uma firmeza que impressionou a todos. Porque vocês estão a magoar alguém de quem eu gosto muito. O murmúrio de surpresa percorreu os convidados. A pequena Montenegro dissera que gostava da empregada. Perante toda aquela gente importante, Inês tentou soltar a mão da menina. Beatriz, querida, não te envolvas nisto. Vai ficar tudo bem. Não precisas. Não. Beatriz apertou ainda mais a mão de Inês. A Inês não roubou nada, pai. Ela é a pessoa mais honesta que eu conheço. Rui deu um passo em frente, o rosto a corar de embaraço. Beatriz, tu és uma criança, não entendes estas coisas. Entendo mais do que imaginas, replicou Beatriz, e as suas palavras seguintes deixaram todos de boca aberta. Eu sei que a Inês tem 2 empregos para conseguir pagar os medicamentos da avó. Eu sei que ela dá dinheiro para a igreja todas as semanas, mesmo ganhando pouco. Eu sei que ela nunca tirou nem uma bolacha da despensa sem pedir autorização. Os convidados entreolharam-se, alguns visivelmente tocados pelas palavras da criança. Uma senhora perto da janela levou a mão ao peito, emocionada. E eu também sei, continuou Beatriz, a voz agora mais alta, que a titi Inês fica aqui até tarde, todos os dias, mesmo depois da hora dela, para ter a certeza de que tudo está perfeito para o pai. Rui sentiu algo a mover-se dentro de si. Ele não conhecia esses detalhes sobre Inês. Não sabia que ela tinha 2 trabalhos. Não sabia da avó doente. Não sabia das doações. Beatriz, tentou ele uma abordagem mais suave. Eu compreendo que gostes da Inês, mas os factos são claros. A peça desapareceu e tu nem procuraste como deve ser, interrompeu Beatriz, causando um choque generalizado. Ninguém interrompia Rui Montenegro. Tu dizes sempre que é importante ouvir os 2 lados antes de julgar, mas nem deixaste a titi Inês falar. Inês chorava em silêncio, mas não conseguia mover-se. A coragem daquela criança deixava-a simultaneamente comovida e desesperada. Não queria que Beatriz se prejudicasse por sua causa. Pai, continuou Beatriz, agora com lágrimas nos olhos, a mãe ensinou-me que devemos sempre proteger as pessoas boas, e a titi Inês é boa. Ela ensina-me coisas que tu nunca tens tempo para me ensinar. A menção à esposa falecida atingiu Rui como um soco no estômago. Sandra fora sempre a bússola moral da família, a pessoa que o lembrava de ser humano no meio dos negócios. Ela ensina-me a fazer origami enquanto trabalha, prosseguiu Beatriz. Ela conta-me histórias da Bíblia. Ela ajuda-me com os trabalhos de casa quando estás a viajar. Ela cuida de mim quando estou triste. Cada palavra de Beatriz era uma revelação para Rui. Ele não fazia ideia de que Inês desempenhava um papel tão crucial na vida da filha. E sabes que mais, pai? Beatriz limpou o nariz com as costas da mão, um gesto infantil que contrastava com a maturidade das suas palavras. Ontem,
Eu vi quando a titi Inês encontrou a tua peça no chão, atrás da secretária. Ela pegou-a com muito cuidado e colocou-a em cima da mesa para não a perderes. O mundo parou. Rui sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim, Beatriz? Eu estava a brincar às escondidas no escritório, atrás da cortina, explicou a menina. A titi Inês entrou para limpar e viu que a tua peça de marfim tinha caído. Ela pegou-a com muito cuidado, limpou o pó e colocou-a bem no centro da mesa. Ela até beijou os dedos e tocou na peça, a sussurrar, que Deus proteja a memória da senhora Sandra. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Rui lembrou-se vagamente de ter visto a peça numa posição diferente, mas não lhe dera importância. Pensara que talvez a tivesse movido sem se aperceber. Ela não roubou, pai, concluiu Beatriz, a sua voz agora um sussurro, mas quicou por todo o salão. Ela salvou a tua peça, e tu estás a mandar embora a pessoa que mais cuida desta casa. Inês desabou em soluços. A verdade fora revelada da forma mais pura, através dos olhos inocentes de uma criança. Rui olhou ao redor e viu o julgamento silencioso nos olhos dos convidados. Alguns encaravam-no com desapontamento, outros com embaraço. Ele condenara uma inocente publicamente, e a sua própria filha de 8 anos fora mais sábia do que ele. Beatriz, disse ele, a voz agora trêmula, tens a certeza do que viste? Tenho, pai. E se mandares a titi Inês embora, eu também vou embora. Um murmúrio de choque percorreu a sala. A pequena herdeira da fortuna Montenegro declarara que abandonaria tudo por uma empregada. Porque, concluiu Beatriz, segurando ainda mais firme a mão de Inês, família de verdade não é quem tem o mesmo sangue, é quem cuida do nosso coração. A Quinta Montenegro nunca experimentara um silêncio tão pesado. Rui permanecia imóvel no centro do salão, o rosto a alternar entre o vermelho do constrangimento e o pálido do choque. Os convidados começaram a cochichar entre si, alguns claramente desconfortáveis com a situação, outros visivelmente tocados pela coragem da pequena Beatriz. Inês, ainda a segurar a mão da menina, tentou encontrar palavras, mas apenas conseguiu murmurar, Beatriz, querida, não devias ter feito isto. Oh, titi Inês, interrompeu Beatriz, usando a alcunha carinhosa que criara. Tu ensinaste-me que quando vemos uma injustiça, temos de falar, mesmo que tenhamos medo. Rui finalmente reagiu, passando a mão pelo cabelo num gesto de nervosismo que raramente demonstrava. Eu preciso de um momento para processar tudo isto. António Albuquerque, um dos sócios mais antigos de Rui, deu um passo em frente. Rui, talvez seja melhor resolvermos isto em privado. Não, a voz de Beatriz cortou o ar novamente. O pai humilhou a titi Inês à frente de toda a gente. Se vai pedir desculpa, tem de ser à frente de toda a gente também. A maturidade daquela criança estava a deixar todos os adultos presentes desconfortáveis. Como podia uma menina de 8 anos ter mais noção de justiça do que eles? Rui ajoelhou-se à altura da filha, os seus olhos agora nivelados com os dela. Beatriz, filha, eu preciso de verificar o que me disseste. Preciso de ter a certeza. Ah, não acreditas em mim? A pergunta de Beatriz veio carregada de uma dor que cortou o coração de Rui. Não é isso, é que... Pai, interrompeu Beatriz, as suas lágrimas agora a fluírem livremente, a mãe dizia sempre que a verdade não precisa de prova quando vem do coração. E o meu coração está a gritar que a titi Inês é inocente. Inês, vendo o sofrimento da criança, finalmente encontrou a sua voz. Senhor Rui, eu compreendo a sua posição. Sei que sou apenas uma funcionária. Não, Beatriz virou-se para ela. Não és apenas uma funcionária. És a pessoa que me trouxe leite quente quando tive pesadelos. És quem me ensinou a rezar quando senti saudades da mãe. És quem sabe a minha cor favorita, o meu doce preferido e se lembra do aniversário da minha boneca. Cada palavra de Beatriz era como uma bufetada em Rui. Ele deu-se conta de que não sabia nenhuma daquelas coisas sobre a própria filha. Quando fora a última vez que lhe perguntara sobre os pesadelos? Quando se sentara para conversar sobre as saudades da mãe? Maria Montenegro, a avó paterna de Beatriz e matriarca da família, quebrou o silêncio com a sua voz firme. Rui, esta criança está a dar-nos uma lição que não deveríamos precisar. Rui olhou para a mãe, surpreendido. Dona Maria sempre fora rígida com os empregados, mas havia algo diferente nos seus olhos naquele momento. A Beatriz tem razão, continuou a matriarca. Se vamos acusar alguém publicamente, devemos ter a coragem de reconhecer os nossos erros da mesma forma. O empresário sentiu o peso de todos os olhares sobre si. A sua filha de 8 anos e a sua mãe de 74 estavam a ensinar-lhe sobre justiça e coragem perante 50 das pessoas mais influentes do país. Inês, disse ele, finalmente dirigindo-se diretamente à empregada.
Eu preciso de verificar o que minha filha disse, mas se ela estiver certa. Ela está, disse Inês, simplesmente. Eu realmente encontrei a peça no chão, atrás da sua secretária, ontem. Pensei que talvez tivesse caído quando estava a mexer nos papéis. Apenas a coloquei de volta no lugar. E por que não me disse? Perguntou Rui. Inês baixou os olhos. Por quê? Porque eu não sou ninguém para questionar ou comentar sobre os seus pertences, senhor. Apenas faço o meu trabalho. A humildade e a dignidade de Inês, mesmo após a humilhação pública, impressionaram vários convidados. Algumas senhoras enxugavam discretamente as lágrimas. Titi Inês, disse Beatriz suavemente. Tu és alguém. Sim, tu és importante. Não deixes ninguém dizer o contrário. Rui sentiu algo a partir-se dentro do seu peito. A sua filha estava a consolar uma adulta porque ele, o pai dela, fora cruel e injusto. Pai, Beatriz virou-se para ele uma última vez. A mãe dizia sempre que ser rico de verdade não é ter dinheiro, é ter pessoas que gostam de nós de verdade. A Titi Inês gosta de mim de verdade, e se a mandares embora, vais estar a mandar embora uma parte do amor da nossa casa. As palavras de Beatriz ecoaram pelo salão como um sermão. Vários convidados estavam visivelmente emocionados, alguns a refletir sobre as suas próprias atitudes em relação aos seus empregados. Rui fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da sua injustiça. Quando os abriu, tinha tomado uma decisão. Inês, disse ele, a sua voz agora diferente, mais humana. Perdoe-me. Eu cometi um erro terrível. Não só com ela, pai, interrompeu Beatriz. Com toda a gente aqui. Toda a gente viu-te a ser injusto. A menina estava certa. E Rui sabia que a sua próxima ação definiria não apenas o destino de Inês, mas também o tipo de homem que ele realmente era. 2 dias passaram desde a noite do confronto. A alta sociedade portuense ainda comentava o episódio na Quinta Montenegro. Rui sentia o peso dos olhares e sussurros por onde quer que fosse. Mas era dentro da sua própria casa que enfrentava o maior julgamento. Beatriz não lhe dirigia uma palavra desde aquela noite. Durante as refeições, comia em silêncio. Quando ele tentava conversar, ela respondia apenas com gestos. A menina deixara claro que estava profundamente desapontada. Inês, por sua vez, fora afastada temporariamente enquanto Rui investigava a situação. Uma desculpa que ambos sabiam ser apenas uma forma de ganhar tempo. A verdade é que ele não sabia como consertar o erro sem admitir publicamente que fora injusto. Era uma tarde de sábado quando Rui decidiu procurar a filha para uma conversa séria. Encontrou-a no quarto, sentada na janela com vista para o jardim, a abraçar uma boneca que reconheceu como um presente de Inês no aniversário anterior. Beatriz, podemos conversar. A menina não se virou. Sobre o quê, pai? Sobre a Inês. Sobre o que aconteceu. Já decidiste o que vais fazer? Rui suspirou. É complicado, filha. Há questões que não entendes. Como o quê? Beatriz finalmente se virou, os olhos a brilhar com uma determinação que o surpreendeu. Como o quê, pai? Bem, a reputação da família, o que os sócios vão pensar, a impressão que isto pode causar. É mais importante do que ser justo? A pergunta simples de Beatriz desarmou completamente. Não, mas... Pai, Beatriz desceu da janela e caminhou até ele. Posso mostrar-te uma coisa? Intrigado, Rui assentiu. Beatriz levou-o pela mão até ao seu armário e, de uma caixa escondida no fundo, retirou um pequeno caderno rosa. O que é isto? Perguntou ele. O meu diário, disse ela, simplesmente. A Titi Inês deu-me e ensinou-me a escrever os meus sentimentos. Beatriz abriu o caderno numa página específica e mostrou ao pai. A caligrafia infantil, mas caprichada, contava sobre o dia em que Inês a encontrara a chorar no jardim após uma discussão na escola. Lê em voz alta, pai. Rui hesitou, mas começou a ler. Hoje a Marta disse que a minha mãe não gostava de mim porque foi embora para o céu. Eu chorei muito no jardim. A Titi Inês encontrou-me e sentou-se comigo na relva. Ela disse que a minha mãe não foi embora porque não gostava de mim, mas porque Deus precisava dela para cuidar dos anjinhos. Disse que toda a gente de quem gostamos fica para sempre no nosso coração e que, quando sentimos saudades, é porque o amor está a crescer. Ela ensinou-me uma oração especial para falar com a mãe. Os olhos de Rui encheram-se de lágrimas. Ele não sabia desse episódio. Não sabia que a filha estava a sofrer com comentários cruéis na escola sobre a morte da mãe. Tem mais, Beatriz virou várias páginas. Aqui. Quando tive febre e tu estavas a viajar. Rui leu,
o pai está em Nova York e eu fiquei doente. A avó chamou o médico, mas quem ficou comigo a noite toda foi a titia Inês. Ela trouxe um colchão e dormiu no chão do meu quarto. De hora a hora, ela punha a mão na minha testa para ver se a febre tinha baixado. Ela cantou cantigas de embalar que a mãe dela cantava quando ela era pequena. Rui lembrou-se dessa viagem, um negócio importante que não podia ser adiado. Ligara para saber da filha e a sua mãe dissera apenas que estava tudo sob controlo. E aqui, Beatriz continuou, mostrando outra entrada, quando eu perguntei por que é que trabalhas tanto. A titia Inês disse que o meu pai trabalha tanto porque quer dar-me o melhor de tudo, que ele também deve sentir muita falta da mãe, mas que os homens às vezes não sabem chorar como nós. Disse que eu devia ser paciente com o pai, porque ele está a aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo, e que isso deve ser muito difícil. Rui parou de ler, a voz embargada. Inês defendera-o para a filha, mesmo quando ele estava ausente. Explicara as suas ausências com gentileza e compreensão. Pai, Beatriz fechou o caderno e olhou diretamente nos olhos do pai. A titia Inês conhece os meus segredos, os meus medos, as minhas alegrias. Ela sabe quando estou triste só de olhar para o meu rosto. Ela lembra-se do nome de todas as minhas bonecas e sabe qual é a minha história favorita na hora de dormir. A cada palavra, Rui sentia-se menor. Quando for a última vez que conversara de verdade com a filha? Quando prestar atenção aos seus sentimentos, aos seus medos, às suas necessidades? E sabes que mais, pai? Beatriz abriu o caderno na última página escrita. Ontem escrevi isto aqui. Ela leu com a voz firme: o meu pai magoou a pessoa que mais cuida de mim. Não sei se vou conseguir perdoá-lo se ele não consertar isto. Porque se ele pode ser injusto com a titia Inês, talvez um dia seja injusto comigo também. O impacto dessas palavras foi devastador. Rui percebeu que perdera não apenas a confiança de Inês, mas também o respeito da própria filha. Beatriz, disse ele, ajoelhando-se para ficar à altura dela. Eu não sabia. Não imaginava. Porque nunca perguntaste, pai. Nunca quiseste saber de verdade. A honestidade brutal da filha era mais dolorosa do que qualquer crítica de negócios que já recebera. O que posso fazer para consertar isto? Beatriz olhou para ele com a seriedade de alguém muito mais velho. Primeiro, traz a titia Inês de volta e pede-lhe desculpa da forma certa. Segundo, pede desculpa a todas aquelas pessoas que te viram a ser injusto. Terceiro, promete que vais conhecer melhor as pessoas antes de as julgares. E se eu fizer isso, tu perdoas-me. Pai, perdoar é fácil. Confiar de novo é que vai levar tempo. A maturidade daquela resposta deixou Rui sem palavras. A sua filha de 8 anos tornara-se a sua professora de moral e justiça. Tenho uma última coisa no meu diário que precisas de ver, disse Beatriz, abrindo numa página do meio. A titia Inês disse-me que às vezes as pessoas fazem coisas más, não porque são más, mas porque estão com medo ou tristes. Disse que o meu pai talvez esteja com medo de confiar nas pessoas, porque a mãe foi embora e ele não quer que mais ninguém vá embora. Mas ela disse que, quando temos medo de perder as pessoas, às vezes acabamos por afastá-las sem querer. Rui sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Inês compreendera os seus medos e, ainda assim, defendera-o para a filha. Pai, Beatriz segurou o rosto do pai com as suas mãos pequenas. Precisas de parar de ter medo de gostar das pessoas. A titia Inês não vai embora como a mãe foi. Ela só vai embora se tu a mandares. Naquele momento, Rui tomou uma decisão que mudaria tudo. Não apenas traria Inês de volta, falo-ia da forma mais pública e honrosa possível. Na manhã de segunda-feira, Rui acordou com uma determinação que não sentia há anos. Passara o domingo inteiro a pensar nas palavras de Beatriz e a reler as páginas do diário. Cada entrada revelava uma faceta de Inês que ele jamais percebera: a sua paciência, a sua sabedoria, a sua capacidade de amar uma criança que não era sua. A sua primeira paragem foi a casa de Inês, uma modesta casa de aldeia no Alentejo. A viagem desde o Douro foi longa, mas cada quilómetro serviu para solidificar a sua resolução. O contraste com a sua quinta era gritante, mas o que mais o impressionou foi a dignidade com que a casa simples era mantida. Cada detalhe mostrava cuidado e amor, desde as flores bem tratadas à entrada até às cortinas imaculadas nas janelas. Inês atendeu a porta com surpresa estampada no rosto. Vestia uma roupa simples, mas estava impecável, como sempre. Senhor Rui. Aconteceu alguma coisa com a Beatriz? Posso entrar? Preciso de falar consigo. Inês hesitou, claramente desconfortável, mas convidou-o a entrar. A sala pequena era decorada com móveis simples, mas havia fotos por toda a parte, da sua filha Carolina, de uma senhora idosa que devia ser a avó e, surpreendentemente, várias fotos de Beatriz.
Tem fotos da Beatriz aqui, observou Rui, tocado. Ela é especial para mim, respondeu Inês, simplesmente. Quer um café? Enquanto ela preparava o café na cozinha minúscula, Rui observou os detalhes. No frigorífico, desenhos de Beatriz eram segurados por ímãs coloridos. Na estante, alguns livros infantis que reconheceu como favoritos da filha. Era como se parte da vida de Beatriz existisse naquele lugar. Inês, disse ele quando ela voltou com 2 chávenas. Eu vim pedir desculpa. Senhor Rui, não precisa. Preciso, sim. Ele respirou fundo. A minha filha mostrou-me o diário dela. Mostrou-me como cuida dela, como a conhece melhor do que eu. Inês baixou os olhos. Eu não queria tomar o seu lugar, senhor. Só queria ajudar. Não tomou o meu lugar, Inês. Preencheu um vazio que eu mesmo criei. Rui sentou-se na beira do sofá simples. Desde que a Sandra morreu, eu enterrei-me no trabalho. Achei que se trabalhasse mais, ganhasse mais dinheiro, desse mais coisas à Beatriz, isso compensaria a minha ausência. Inês serviu o café, as mãos a tremer ligeiramente. O senhor estava de luto. É compreensível. Não, não é desculpa. Rui tomou um gole do café. Simples, mas saboroso. Você perdeu os seus pais jovem, criou uma filha sozinha, tem 2 empregos e ainda assim encontra tempo e energia para cuidar da minha filha como se fosse sua. Porque gosto muito dela, respondeu Inês sem hesitar. A Beatriz lembra-me da minha Carolina quando tinha a idade dela. Curiosa, inteligente, mas carente de atenção. Rui sentiu uma pontada de culpa. Carente de atenção. Senhor Rui, não quis dizer que. Disse a verdade, interrompeu ele. A minha filha de 8 anos teve de me dar uma lição de moral à frente de 50 pessoas porque fui cobarde e injusto. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do campo. Inês mexia nervosamente na asa da chávena. Inês, eu quero que volte, disse Rui finalmente. Mas não apenas como funcionária. Quero que me ajude a ser um pai melhor. Senhor Rui. Deixe-me terminar. Ele inclinou-se para a frente. Vou dar um jantar hoje à noite. Vou convidar as mesmas pessoas que estavam presentes e vou pedir-lhe desculpa publicamente, da forma que devia ter feito desde o início. Inês arregalou os olhos. Não é necessário. É, sim. A Beatriz ensinou-me que, se cometo um erro em público, devo corrigi-lo em público também. Rui levantou-se. Aceita. Inês hesitou. E se as pessoas não acreditarem? E se pensarem que é só um teatro? Então teremos de provar que não é. Rui estendeu-lhe a mão. Inês Santos, aceita dar-me uma segunda oportunidade de ser um homem melhor. Pela primeira vez desde a noite terrível, Inês sorriu. Era um sorriso tímido, mas genuíno. Aceito, Sr. Rui. Rui, corrigiu ele. Apenas Rui. Quando Rui chegou a casa, encontrou Beatriz a brincar no jardim com as bonecas. A menina olhou para ele com uma expressão interrogativa. Conversei com a titi Inês, disse ele, sentando-se na relva ao lado dela. Ela vai voltar. E hoje à noite vou pedir-lhe desculpa à frente das mesmas pessoas que viram o meu erro. Beatriz parou de brincar e olhou diretamente para o pai. A sério. A sério, Beatriz. E quero pedir-te desculpa a ti também. Por não te ter escutado, por não conhecer melhor os teus sentimentos, por ter deixado que cuidasses de mim quando devia ser o contrário. A menina pensou por um momento. Pai, podes dar-me um abraço. Rui abriu os braços e Beatriz atirou-se para eles. Era o primeiro abraço verdadeiro que trocavam em meses. Pai, murmurou ela contra o seu peito. Vais mesmo mudar. Vou tentar todos os dias, princesa. Todos os dias. Pelas 7 da noite, a Quinta Montenegro recebia mais uma vez os mesmos convidados da semana anterior. Desta vez, o ambiente era diferente. Havia uma tensão no ar, uma expectativa do que estava por vir. Rui posicionou-se novamente no centro do salão, mas desta vez Inês estava ao seu lado, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Beatriz insistira que ela comprasse para a ocasião. Meus amigos, começou Rui, a voz mais humilde do que na semana anterior. Estão aqui hoje para testemunhar algo que devia ter acontecido há uma semana. O silêncio era total. Todos os olhares estavam fixos nele. Na semana passada, cometi um erro terrível. Acusei uma pessoa inocente de um crime que não cometeu. Fui movido pelo medo, pela pressa de encontrar um culpado e, principalmente, pela arrogância de achar que a minha posição me dava o direito de julgar sem ouvir.
Alguns convidados entreolharam-se, claramente surpreendidos com a humildade de Rui. Inês Santos trabalha na minha casa há 4 anos. Nesses 4 anos, ela não apenas manteve a minha casa impecável, mas cuidou da minha filha quando eu estava ausente. Ofereceu amor e atenção quando eu falhei como pai e demonstrou uma integridade que eu devia ter reconhecido. Inês mantinha os olhos baixos, visivelmente emocionada. Na semana passada, quando acusei a Inês publicamente, a minha filha de 8 anos teve de me ensinar sobre justiça, sobre ouvir antes de julgar, sobre a importância de conhecer verdadeiramente as pessoas antes de as condenar. Beatriz, que assistia do cimo da escadaria, sorriu, orgulhosa. Hoje, peço perdão à Inês, diante de todos vós. Peço perdão por ter duvidado da sua honestidade, por a ter humilhado, por ter quase perdido uma das pessoas mais valiosas nas nossas vidas. Rui virou-se para Inês e, para surpresa de todos, ajoelhou-se diante dela. O ato de Rui Montenegro a ajoelhar-se perante uma empregada causou um choque generalizado no salão. Murmúrios de surpresa e desconforto ecoaram entre os convidados. Alguns empresários franziram o sobrolho, claramente constrangidos com a cena. Era impensável que um homem da sua posição se rebaixasse daquela forma. Senhor Rui, levante-se, por favor, sussurrou Inês, mortificada. Não, respondeu ele, firme, ainda de joelhos. Durante 4 anos, limpou esta casa de joelhos. Hoje, sou eu quem se ajoelha perante a sua dignidade. António Albuquerque, visivelmente desconfortável, sussurrou para a esposa, isto é um absurdo. Ele está a destruir a reputação da nossa classe. Mas outros convidados estavam claramente tocados. Ana Santos, uma empresária conhecida pela sua frieza nos negócios, enxugava discretamente uma lágrima. Inês, continuou Rui, a sua voz a ecoar pelo salão. Perdoa-me. Antes que Inês pudesse responder, uma voz cortante atravessou o ambiente. Rui, isto é ridículo. Todos se viraram para ver Carlos Montenegro, irmão mais velho de Rui e sócio em várias empresas da família. Alto e imponente, ele aproximou-se com passos firmes, o rosto vermelho de indignação. Carlos, disse Rui, levantando-se. Este não é o momento. É exatamente o momento, bradou Carlos. Estás a fazer um espetáculo patético. Uma funcionária, Rui. Uma funcionária. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Beatriz, do alto da escadaria, desceu alguns degraus para ver melhor. Ela não é apenas uma funcionária, respondeu Rui, calmamente. Ela é parte desta família. A família, gargalhou Carlos com desdém. Perdeste completamente o juízo. Estás a deixar uma criança mimada ditar as tuas decisões. Cuidado com o que dizes sobre a minha filha, a voz de Rui mudou de tom, carregando uma advertência perigosa. A tua filha está a ser criada por uma estranha, uma mulher que não conhecemos, sem referências adequadas, sem educação. Carlos, para, Dona Maria Montenegro levantou-se da sua cadeira, apoiando-se na bengala. Chega, mãe. A senhora também vai apoiar esta loucura. A matriarca caminhou lentamente até ao centro do conflito. Aos 74 anos, mantinha a postura altiva que caracterizava a família Montenegro há gerações. Carlos, meu filho, disse ela com voz firme. Estás a fazer um papel de tolo. Como assim? Achas que eu não observo o que acontece na minha própria casa? Dona Maria olhou diretamente para Inês. Nos últimos 4 anos, vi esta mulher cuidar da minha neta com um amor que muitas mães biológicas não demonstram. Carlos tentou interromper, mas ela ergueu a mão. Vi-a a consolar a menina quando tinha pesadelos sobre a mãe. Vi-a a ensinar lições de moral que nós, adultos, falhamos em transmitir. Vi-a a transformar uma criança triste e carente numa menina corajosa e cheia de amor. Inês estava em lágrimas, nunca imaginando que a severa matriarca da família a observava com tanta atenção. E mais importante, continuou Dona Maria, vi-a a fazer o meu filho tornar-se um homem melhor, porque foi preciso a coragem dela e de uma criança de 8 anos para mostrar a Rui que riqueza sem humanidade é apenas vaidade. Carlos ficou vermelho. Mãe, a senhora está a ser manipulada por... Por quem? A voz de Beatriz cortou o ar. A menina descera a escadaria e agora caminhava determinadamente em direção ao tio. O seu vestido azul marinho contrastava com a determinação feroz nos seus olhos. Por mim, tio Carlos. Fui eu que manipulei toda a gente. Beatriz, volta para o teu quarto, ordenou Carlos. Não, a resposta firme da menina surpreendeu a todos. Falaste mal da titi Inês e de mim. Agora vais ouvir-me. Beatriz, Rui tentou intervir, mas ela fez um gesto para que ele parasse. Tio Carlos, começou ela, a voz clara e firme, o senhor tem filhos.
A pergunta apanhou Carlos desprevenido. Tenho, mas isso não vem ao caso. Vem, sim. O senhor sabe qual é a comida favorita deles? Sabe do que têm medo no escuro? Sabe qual é o sonho deles quando crescerem? Carlos hesitou. Eu. Isso. Pois a titi Inês sabe tudo isso sobre mim, continuou Beatriz, implacável. Ela sabe que tenho medo de trovões porque me lembra do dia em que a mãe morreu. Ela sabe que a minha comida favorita é pão de ló, porque a minha mãe fazia para mim. Ela sabe que o meu sonho é ser veterinária para cuidar de animais abandonados. Cada palavra de Beatriz era como uma flecha certeira. Carlos começou a perceber o quão pouco conhecia sobre as crianças da sua própria família. E sabe qual é a diferença entre vocês, os adultos, e a titi Inês? Perguntou Beatriz, olhando não apenas para Carlos, mas para todos os convidados. Vocês tratam-me como uma bonequinha de porcelana, falam comigo como se eu fosse tola. A titi Inês conversa comigo como se eu fosse gente. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Vários adultos presentes reconheceram-se na crítica da menina. Ela explica-me as coisas quando eu pergunto. Ela ouve as minhas opiniões. Ela ensina-me que ser rica não me faz melhor que ninguém, mas dá-me a responsabilidade de ajudar quem precisa. Carlos tentou uma última investida. Beatriz, tu és uma criança, não entendes a complexidade. Eu entendo mais do que o senhor imagina, interrompeu Beatriz. Eu entendo que o senhor tem medo que o pai trate os funcionários como gente, porque depois os seus funcionários vão querer ser tratados como gente também. A observação cortante da menina deixou Carlos sem palavras. Ela identificara exatamente o seu medo, que o exemplo de Rui influenciasse outros empresários a mudarem a forma de tratar os seus empregados. Eu entendo que o senhor acha que pedir desculpa é sinal de fraqueza, continuou Beatriz. Mas a minha mãe ensinou-me que só os corajosos pedem desculpa. Os cobardes preferem estar errados a admitir que erraram. A menção à mãe falecida tocou profundamente Rui. Sandra fora querida por toda a família, inclusive por Carlos. E sabe o que mais eu entendo, tio Carlos? Beatriz deu um passo em frente. Que o senhor está com raiva porque uma criança de 8 anos teve mais coragem do que um homem de 50. O golpe foi visível. Carlos recuou como se tivesse levado um soco. Beatriz, disse Dona Maria suavemente. Vem aqui, minha neta. A menina caminhou até à avó, que a abraçou com ternura. Meus caros convidados, a matriarca dirigiu-se ao salão. Acabamos de presenciar algo extraordinário. Uma criança deu-nos uma lição sobre coragem, justiça e humanidade. Se isto não nos faz refletir sobre os nossos próprios valores, então perdemos realmente a nossa humanidade. Carlos, visivelmente abalado, olhou ao redor e percebeu que perdera completamente o apoio dos presentes. Muitos encaravam-no com desaprovação, outros com pena. Rui, disse ele finalmente, a voz menos altiva. Talvez. Talvez eu tenha sido muito duro. Carlos, Rui aproximou-se do irmão. Não precisas de concordar com a minha decisão, mas precisas de respeitar que esta é a minha casa, a minha filha e a minha escolha. Carlos assentiu, relutante, e afastou-se, claramente derrotado. Rui virou-se novamente para Inês, que permanecia emocionada no centro de toda aquela situação. Inês, disse ele, estendendo-lhe a mão. Aceita voltar. Não apenas como funcionária, mas como parte desta família que a minha filha me está a ensinar a construir. Inês olhou para Beatriz, que sorria encorajadoramente, depois para Dona Maria, que assentiu com aprovação, e, finalmente, para Rui. Aceito, disse ela, simplesmente, mas a sua voz carregava toda a emoção do momento. O salão explodiu em aplausos. Alguns convidados estavam claramente emocionados, outros aplaudiam por educação, mas todos reconheciam que tinham presenciado algo especial. Beatriz correu para Inês e abraçou-a com força. Titi Inês, nunca mais vais embora. Nunca mais, minha princesa. Nunca mais. 6 meses haviam passado desde aquela noite transformadora na Quinta Montenegro. O outono pintava as vinhas do Douro com tons dourados, e uma tranquilidade diferente pairava sobre a propriedade. Era um sábado de manhã, pela primeira vez em anos, Rui não estava no seu escritório. Estava na cozinha a tentar fazer panquecas com Beatriz. Pai, puseste sal a mais, riu Beatriz, provando a massa. Impossível, me disse certinho, protestou Rui, mas provou também e fez uma careta. Ok, talvez um bocadinho a mais. Deixa que eu arrumo isso. Inês apareceu na porta da cozinha, vestindo um avental sobre um vestido simples, mas com um sorriso radiante no rosto. Titi Inês, Beatriz correu para a abraçar. O pai está a tentar cozinhar, mas não sabe.
Ai, protestou Rui, fingindo indignação. Estou a aprender, e está a correr muito bem. Inês riu, examinando a confusão na cozinha. Vamos consertar isto juntos. Enquanto os três trabalhavam lado a lado, Inês a corrigir a massa, Beatriz a ajudar com os ingredientes e Rui a tentar não atrapalhar, a campainha da quinta tocou. Eu vou, disse Rui, limpando as mãos no avental que Beatriz insistira que ele usasse. Na porta, encontrou um jovem repórter acompanhado de um fotógrafo. Senhor Montenegro, sou o Diogo Silva da revista Exame. Gostaríamos de conversar sobre as mudanças na sua empresa nos últimos meses. Rui hesitou. Desde aquela noite memorável, muito mudara, não apenas na sua vida pessoal, mas também nos seus negócios. Implementaram uma série de reformas nas empresas do Grupo Montenegro, melhorando condições de trabalho, criando programas de educação para os filhos dos funcionários e estabelecendo uma política de portas abertas inédita no setor. Pode entrar, disse ele finalmente. Mas aviso que hoje é dia de família. Quando chegaram à cozinha, o repórter parou, surpreendido. Ali estavam um dos empresários mais ricos de Portugal, de avental, a fazer panquecas com a filha e uma mulher que claramente não era da sua classe social. Esta é a Inês, apresentou Rui, naturalmente. E a minha filha, Beatriz. A Inês é. Bem, é difícil definir. Ela cuida da nossa casa, cuida de nós, é conselheira, amiga e, principalmente, é família. Diogo notou como Rui falou de Inês, sem constrangimento, sem explicações excessivas, apenas com naturalidade e carinho. Senhor Montenegro, começou Diogo. As nossas pesquisas mostram que as suas empresas tiveram um aumento de 40% na produtividade nos últimos 6 meses, e o índice de satisfação dos funcionários subiu drasticamente. A que atribui essas mudanças? Rui e Inês trocaram um olhar cúmplice. Beatriz, que ajudava a virar as panquecas, respondeu antes do pai, é porque o pai aprendeu que tratar bem as pessoas faz com que elas trabalhem melhor. O repórter sorriu, encantado com a espontaneidade da criança. E como aprendeste isso, Beatriz? A titi Inês ensinou-me que, quando somos gentis com as pessoas, elas são gentis de volta. E quando somos maus, elas ficam tristes e não fazem as coisas bem feitas. E o seu pai concordou com esta filosofia empresarial de uma criança de 8 anos. Rui riu. Na verdade, foram elas que me ensinaram. Beatriz e Inês mostraram-me que eu estava tão focado em resultados que me esqueci que os resultados vêm de pessoas felizes. Pode dar um exemplo prático. Inês, que permanecera quieta, disse timidamente, posso contar. Rui assentiu, encorajadoramente. Bem, começou ela, o Rui criou uma creche na empresa para os filhos dos funcionários. Agora, as mães não precisam de se preocupar com onde deixar as crianças, então trabalham mais tranquilas. E tem mais, acrescentou Beatriz, animadamente. O pai também fez um curso para ensinar os funcionários a ler melhor, e agora eles podem ajudar os filhos com os trabalhos de casa. Diogo estava claramente impressionado. E isso resultou em maior lucro. Muito maior, confirmou Rui. Quando as pessoas se sentem valorizadas, dão o melhor de si. Parece óbvio agora, mas levei 45 anos para entender isso. E quem foi a sua professora? Rui olhou para Beatriz e Inês com um carinho visível. Tive duas. Uma ensinou-me sobre coragem e justiça, ele pousou a mão no ombro de Beatriz, e outra ensinou-me sobre humildade e amor. Inês corou, mas sorriu. O fotógrafo, que se mantivera discreto, pediu, podemos tirar algumas fotos. Claro, respondeu Rui, mas assim mesmo, nada posado. As fotos tiradas naquele dia tornar-se-iam icónicas. Rui Montenegro, um dos homens mais ricos de Portugal, de avental na cozinha, a ensinar a filha a fazer panquecas, enquanto uma ex-empregada os orientava com um sorriso maternal. Senhor Montenegro? Perguntou Diogo enquanto terminava o pequeno almoço. O senhor não tem medo que outros empresários critiquem a sua abordagem não convencional? Medo? Rui olhou para Beatriz, que contava uma história a Inês. Sabe qual foi o maior medo da minha vida? Era que a minha filha crescesse sem conhecer verdadeiramente o pai. Era que ela se tornasse uma pessoa fria, como eu me estava a tornar. Ele fez uma pausa, observando a filha rir com Inês. Agora, o meu maior medo é voltar a ser quem eu era antes, porque descobri que sucesso sem humanidade é apenas uma forma elegante de fracasso. A entrevista foi publicada com o título A Revolução Silenciosa de Rui Montenegro, e a foto principal mostrava o empresário a abraçar Beatriz e Inês na cozinha, todos a sorrir genuinamente. Mas para Rui, o verdadeiro gesto inacreditável não fora capturado pelas câmaras. Aconteceu naquela mesma noite, quando Beatriz estava a dormir e ele encontrou Inês a organizar alguns papéis no escritório.
Inês, disse ele. Posso fazer-lhe uma pergunta? Claro. Por que me perdoou tão facilmente? Depois de tudo o que fiz, da humilhação. Inês parou o que estava a fazer e olhou para ele com aqueles olhos serenos que sempre tinham o poder de o acalmar. Rui, disse ela, suavemente. Quando a Beatriz me contou sobre a sua mãe, sobre como vocês se amavam, sobre como ficou perdido depois que ela morreu, eu entendi que a sua raiva não era comigo. Era com a vida, com a perda, com o medo de amar de novo e perder de novo. Rui sentiu um nó na garganta. Pessoas magoadas magoam outras pessoas, continuou ela. Mas pessoas curadas curam outras pessoas. Você só precisava de alguém que acreditasse que podia ser curado. E você acreditou. Sempre acreditei. Desde o primeiro dia que o via olhar para a Beatriz, vi amor naquele olhar. Só não sabia como o demonstrar. Rui aproximou-se e, pela primeira vez, abraçou Inês, não como patrão, mas como família. Obrigado, sussurrou ele, por não ter desistido de nós. Obrigada a si, respondeu ela, por me ter permitido ter uma família. No quarto ao lado, Beatriz sorriu durante o sono. Ela ouvira a conversa e sabia que a sua família, a família que ela ajudara a construir com coragem e amor, estava finalmente completa. E assim, na Quinta Montenegro, o gesto mais inacreditável não foi o perdão público, nem as mudanças empresariais, nem mesmo a humildade de um milionário. O gesto mais inacreditável foi o silencioso, a decisão diária de escolher o amor em vez do orgulho, a família em vez da aparência e a humanidade em vez da riqueza. Porque às vezes é preciso perder tudo o que achamos importante para descobrir o que realmente importa. E às vezes é preciso que uma criança de 8 anos nos ensine que o maior património que podemos ter não está em bancos ou investimentos, mas nos corações das pessoas que escolhemos amar e que escolhem amar-nos de volta. A lição da pequena Beatriz ecoaria para sempre: família verdadeira não é definida por sangue ou dinheiro, mas por amor, respeito e a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E você, o que faria se presenciasse uma injustiça como essa? Acredita que uma criança pode realmente mudar o coração dos adultos? Já viveu uma situação onde teve de escolher entre o orgulho e fazer o que é certo? A história de Beatriz, Rui e Inês mostra-nos que, por vezes, as maiores lições vêm dos mais pequenos professores e que a verdadeira riqueza está na capacidade de reconhecer os nossos erros e ter a coragem de os corrigir. Deixe a sua opinião nos comentários. Teria a mesma coragem da pequena Beatriz? Já presenciou uma situação onde uma criança mostrou mais sabedoria que os adultos ao redor? Não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias que vão tocar o seu coração e nos lembrar do que realmente importa na vida. Clique no próximo vídeo recomendado e continue esta jornada de emoções e reflexões connosco, porque histórias como esta lembram-nos que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para pedir desculpa e nunca é tarde para aprender que o amor e a justiça vencem sempre o orgulho e o preconceito.